Esse é um exame de vias urinárias e eu gostaria que vocês ficassem atentos em diversas questões que eu vou pontuar por aqui. E a primeira delas, é lógico, é essa definição aí de um cálculo ureteral distal no ureter esquerdo. É um cálculo pequeno, a bexiga está com uma repressão muito boa, então foi muito simples, né, detectar. Lógico que é importante que a gente fique atento no ureter distal para que possa detectar essa imagem, né, caso ela venha aparecer. O mais interessante também nisso é perceber aqui o peristaltismo ureteral, né, como a gente ficar atento ali ao peristaltismo ureteral, não só para definir o jato ureteral, que eventualmente até está presente também com cálculos, né? Se o cálculo não obstruir totalmente a luz do ureter, a gente vai ter um jato ureteral. Mas é só para a gente poder, ó, com o peristaltismo, ó, como é que fica nítida, né? E mais nítida ainda do que já era a imagem do cálculo. Então é importante que a gente fique atento nessas porções para poder definir essas imagens. É um cálculo de 6 milímetros, conforme essa medida aí, tá? E eu também gosto de medir a distância em que ele está do ósteo, tá? Então ali foi isso que eu fiz agora, foi isso que eu fiz, e determinar isso para o urologista também é interessante. Então, a partir daí, como é um cálculo de ureter esquerdo, e foi o início da minha abordagem, eu comecei a abordar a partir da bexiga, então dei de cara logo com esse cálculo, e depois disso eu fui investigar o próprio rim esquerdo, para eventualmente definir alguma dilatação. E realmente tinha uma dilatação muito discreta, né? A gente percebe aqui, ó, um sistema pielocalicial ligeiramente dilatado, que eventualmente a gente percebe esse tipo de distensão somente pela bexiga muito cheia, né? Às vezes a bexiga, simplesmente a bexiga cheia, sem cálculo, sem obstrução alguma, a gente já percebe um pouquinho essa distensão. Mas vamos falar a respeito de diversas questões aí. Uma delas é a medida longitudinal do rim, que é das mais importantes. Aqui é a medida de cortical, que também é interessante que a gente faça. E agora vai ser a medida anteroposterior. Então a gente pega o rim bem na transversal, parte da pelve até a superfície da cortical para pegar o eixo anteroposterior. Eu faço só essas duas medidas, tá? Então perceba aqui uma avaliação do rim completa. Você vê que eu faço o rastreio longitudinal de lado a lado, depois um rastreio axial de superior a inferior. Olha, uma outra imagem bem definida aqui do rim. É importante que a gente faça a foto incluindo os polos na imagem. E agora passando para o rim direito, a gente observa que o sistema pielocalicial, a gente vê muito pouquinho, um pouco menos que o esquerdo, sim. As mesmas medidas, observa que o rim também está todo compreendido na foto, uma superfície regular, uma ecogenicidade cortical compatível com o rim normal também, tá? E agora aqui, ó, uma abordagem no eixo transversal para tirar aquela medida também. Eu ainda estou fazendo uma análise, né? Nesse momento eu ainda estou fazendo uma análise do rim como um todo, procurando outros cálculos, procurando imagens nodulares ou cistos, e agora sim voltando para fazer aquela avaliação da medida anteroposterior, tá? E vamos lá, aí ó, da superfície da cortical até a pelve, num corte transversal no meio do rim, né, no terço médio do rim, aqui já o rim direito, ok? Procurando outras litíases, procurando pequenas alterações nodulares corticais, a ecogenicidade fica muito óbvia, né, da normalidade, tá? E olha só o que aparece, tá? Olha só, tá? Inclusive durante o exame eu também mostrei. Aparece um nódulo na periferia direita do fígado, bem próximo do rim, o que leva a gente a pensar no segmento 6 ou 7, tá? Mas aí talvez precisasse de um pouquinho mais de detalhe, porque justamente o que define é a veia porta direita, tá?
vamos rever essa parte. Vamos lá, vamos voltar aqui para aquela parte do... Aqui, ó. Veja bem, considerei como segmento 7, tá? Porque, olha, à medida em que a gente faz um corte transversal, o segmento 6 ele fica mais próximo do transdutor, certo? Que é um segmento mais inferior. Então, ó, o segmento que vem mais para a periferia direita do lobo direito e que está mais próximo da veia cava é o segmento 7, ok? E aqui a gente vai fazer, depois vai ter um corte longitudinal que vai demonstrar melhor isso, tá? Mas o objetivo aqui maior é o seguinte: é importante que a gente dê atenção a toda a nossa abordagem. E aí a gente vai cair num outro achado, que é na vesícula biliar. Olha, imagens de litíase, tá? Na vesícula biliar agora. Então, ou seja, só vou dar uma pausa aqui para a gente falar a respeito disso. Eu estava fazendo uma abordagem do rim, certo? E identifiquei um nódulo hepático e avaliando esse nódulo hepático, eu identifiquei cálculos de vesícula. E eu quero chamar a atenção justamente por conta disso. Eu estava fazendo um exame de abdômen, um exame de vias urinárias. A identificação de lesões em outros órgãos, mesmo que um achado, já que a gente não estava com esse objetivo, elas merecem ser descritas, elas merecem ser inclusive documentadas, fotografadas, tá? Porque isso vai fazer muita diferença para a sua vida profissional, inclusive para o paciente, que é o mais interessado nessa história toda. Então, quando você definir, encontrar alguma lesão fora do eixo do exame principal, você dê atenção, descreva, faça até algumas documentações, tá? Olha só como esse cálculo até saiu um pouquinho do lugar, né? Vamos voltar um pouquinho para mostrar isso. Olha só, interessante. Depois que eu virei ele, o cálculo escorrega um pouquinho. Então, é importante que você faça essa documentação e descreva como observação que seja no seu laudo, porque isso é importante demais para o paciente, né? Ter essa informação, porque eventualmente ele estava ali com um momento de cólica renal, mas possivelmente ele já sofreu em algum momento da vida a respeito do cálculo de vesícula, e esse nódulo aqui, que é um achado, também é importante que a gente faça o acompanhamento, né? Tem um aspecto, né, de hemangioma, as características de hemangioma, mas que deve ser acompanhado, tá? Então agora eu vou só dar mais atenção a esse nódulo, procurando inclusive fazer uma documentação um pouco mais bem definida, né, do nódulo. E é o que eu falei para vocês, ó, no eixo longitudinal, quando aparecer o segmento 7, ele fica mais próximo, mais para superior, né? O que define essa diferença é esse limite do 7 para o 6 é justamente o nível da veia porta direita. Então, acima da veia porta direita, acima no sentido anatômico mesmo, né? Mais para cranial da veia porta direita é o segmento 7 e mais inferior da veia porta direita é o segmento 6. Olha como é que tem uma definição muito boa, você vê que eu diminuí aqui o Dynamic Range justamente para dar essa definição de contorno melhor, né? A gente granula um pouco a imagem e percebe uns limites do nódulo mais bem definidos. Então, isso a gente tem com a redução do Dynamic Range. Então tá aí, eu agora vou medir o nódulo e sim, eles entram como achado do exame de vias urinárias que definiu um cálculo, sim, no ureter, praticamente sem distensão do sistema pielocalicial, mas que permitiu a gente fazer diagnóstico de um nódulo hepático e de litíase biliar.